Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa o like no vídeo e os comentários sobre todas as opiniões. Me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, bom domingo pra você que tá me assistindo, Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina. Ontem o São Paulo perdeu mais um jogo, né? Fora de casa no Campeonato Brasileiro tá complicado. Quando a gente joga no Morumbi é nossa fortaleza, mas fora de casa a gente ainda não venceu. Ontem a gente enfrentou o Cruzeiro, jogou melhor, na minha opinião. São Paulo foi mais dinâmico, mas acabou pecando em algumas coisas aí, né? A gente sofreu um gol contra, né? O Rafinha acabou cabeceando a bola ali. O Cruzeiro venceu o jogo da gente sem finalizar uma bola no gol. O Cruzeiro teve 6 finalizações na partida, as 6 não foram na direção da partida, na direção do gol, e mesmo assim o Cruzeiro venceu a gente. São coisas aí que só acontecem com o São Paulo, né? Ser derrotado e não tomar nenhuma bola no gol. E aí o ataque acabou que não conseguiu fazer os gols, aí o São Paulo acabou saindo derrotado. Próximo jogo agora, Sul-Americana, meio de semana, último jogo da fase de grupos. Depois, no outro fim de semana, nós vamos enfrentar a equipe do Fluminense. E a gente precisa acordar no Campeonato Brasileiro. Ontem era um jogo de suma importância. Se a gente vence, a gente colaria ali até no G3, dependendo dos outros resultados, ou pelo menos no G4, enquanto pelo menos não acontecia a rodada de hoje, né? As partidas de hoje. Mas agora já passou, né, rapaziada? Já passou. O Rodrigo Nestor perdeu um gol inacreditável. Tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida, como eu disse aí para vocês, contra a equipe do Fluminense. O desempenho até que foi agradável, mas o São Paulo poderia ter saído sim com a vitória. Pelo menos a gente está acompanhando aqui o Brasileirão Feminino. O São Paulo até o momento está ganhando do Palmeiras, hein? Tô gravando o vídeo aqui, ó, enquanto tá rolando o jogo. 2-1 até o momento para o São Paulo. Jogo fora de casa, e com esse resultado a gente está garantindo aí a vaga na próxima fase, tá bom? O Dorival Júnior, depois da partida, falou um pouco sobre, né, como foi o São Paulo e também, obviamente, sobre o mais importante, que é a janela de transferência e que são aí os reforços, né? Ele falou que até o momento não está se preocupando tanto com o reforço assim, mas não quer perder nenhum jogador. O que vai acontecer é que o São Paulo vai perder jogador. Já é a segunda coletiva que o Dorival fala para que não seja, ele pede aí praticamente para que não seja nenhum jogador vendido, mas o São Paulo precisa fazer caixa, a situação tá difícil, precisa de dinheiro, e aí a gente não sabe quem será vendido, né? Será o Natan tem proposta da Inglaterra aí, se será o Pablo Maia, que também tem proposta da Inglaterra, o Beraldo, proposta da Alemanha, da Espanha, até da Itália, né? Então, algum desses jogadores aí podem ser negociados nesta próxima janela de transferência, e o São Paulo precisa fazer isso. E aí o Dorival Júnior já fica um pouco mais chateado, né? Porque reforço São Paulo não tá podendo contratar e ainda vai precisar vender, mas obviamente São Paulo, de acordo com o que tem a possibilidade, trabalha bem no mercado aí, nomes como, por exemplo, o Savarino, né? O Jefferson Savarino aí, atacante venezuelano, que hoje é o nome mais provável para pintar na equipe do São Paulo. Negociação com o Marinho foi encerrada, né? A gente caminhou aí para uma novela e o Marinho, inclusive, já foi anunciado para o Fortaleza, né? O Fortaleza que tá bem no Brasileiro, venceu o próprio Cruzeiro 1-0 fora de casa. Ontem venceu o Atlético Mineiro 2-1, né? Encostou aí, foi para 20 pontos. São Paulo vacilou, acabou sendo derrotado, foi passado. Então é o Campeonato Brasileiro que tá aí, né? Hoje a gente vai acompanhar também o jogo do Palmeiras e Botafogo, o jogo crucial para a liderança, para todo torcedor são paulino que ainda sonha com o título. É bom acompanhar esse jogo. Se você já está um pouco mais desgostoso, está um pouco mais na realidade aí, brigar por Libertadores, brigar ali no meio da tabela, então é bom também a gente acompanhar, porque com certeza vai ser um grande jogo, né? Mas como eu disse para vocês, hoje o nome mais forte nesta probabilidade do São Paulo contratar aí é o Savarino, né? Então o São Paulo caminha aí, já enviou uma proposta, está aguardando aí o retorno dos jogadores, do staff do atleta e também da equipe do Real Salt Lake, que é uma equipe dos Estados Unidos. Lembrando que lá a temporada segue a todo vapor, assim como também aqui no Brasil, né? A temporada da Europa acabou, mas nos Estados Unidos, então o jogador está aí em alto nível, pelo menos na minha visão. Acompanhei algumas partidas dele aí. O jogador, como eu falei, tem 26 anos de idade, então seria um investimento interessante. Cerca de 13, 14 milhões de reais parcelados, né? Com a contratação do São Paulo é tudo assim. Parcela em 15 anos para pagar e aí vai vendo no que dá depois. Então, Savarino é uma dessas possibilidades. Muita gente estava perguntando sobre o Salazar, né? Aquele meio-campista uruguaio que foi oferecido ao São Paulo, mas não só ao São Paulo. Palmeiras, Flamengo, Internacional, e quem está em conversas com o meia neste momento é a equipe do
Vasco da Gama. Exatamente, o Vasco da Gama está em conversas com o meia, então a gente segue aí acompanhando todas essas informações, porque é um jogador interessante para o São Paulo contratar, mas como eu disse para vocês, né, o Vasco hoje está com um poder financeiro muito melhor. Ó, acabou de sair o terceiro gol de São Paulo aqui, ó, uma vaga encaminhada, gol da Micaele, nossa camisa 10. São Paulo deu um passo interessante aí para a classificação no Campeonato Brasileiro Feminino, então as meninas estão representando mais que os meninos aí no São Paulo, né, rapaziada? A gente acabou perdendo ontem, as meninas, ó, estão dando realmente conta do recado. Jogo lá no Allianz e o Palmeiras fez uma campanha assim impecável, né? O Palmeiras foi o segundo e o São Paulo realmente está batendo o Palmeiras mais uma vez. Na primeira fase, vencemos no mesmo Allianz por 1-0 e agora vamos vencendo aí e vamos avançando pelo Campeonato Brasileiro Feminino, beleza? Então, voltando aí pra gente falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo não vai ter esse ano, assim como quem acompanhou o ano passado teve, essas metas, né? O Rogério Ceni foi estipulando metas. Copa do Brasil, Sul-Americana, na Copa do Brasil a gente chegou na semifinal, depois colocou a meta Sul-Americana, chegou na final e acabou sendo derrotado, e aí no Campeonato Brasileiro a gente não conseguiu terminar na parte de cima da tabela. Ou seja, em nenhuma das frentes a gente conseguiu uma vaga para a Copa Libertadores. Já são 2 anos fora da maior competição, a competição que o São Paulo é acostumado a jogar. Então, esse ano nós temos as 3 mesmas frentes, estamos na Copa do Brasil contra o Palmeiras, estamos na Sul-Americana praticamente classificado para as oitavas de final, e no Campeonato Brasileiro a gente está ali, né? Aí G8, G10, avança um pouquinho, cai um pouquinho. Então, na minha opinião, eu acho que não é o ideal neste momento pensar em priorizar uma competição, até porque estão aí apenas no início. Depois que chegar um pouco mais, afunilar um pouco, beleza, a Copa do Brasil, Sul-Americana, aí a gente vai ter que pensar em alguma competição com um pouco mais de carinho. A gente tem que pensar no caminho, na minha opinião, mais rápido para chegar na Copa Libertadores. Independente se for o brasileiro, independente se for a Sul-Americana ou a própria Copa do Brasil. O que importa é que o São Paulo volte a jogar a competição, porque é questão de torcida, é questão de finança e, obviamente, é disputa na melhor competição. Então, o São Paulo precisa trabalhar para que isso aconteça. O Dorival Júnior, neste momento, está com o mesmo desempenho que teve o Rogério Ceni neste ano de 2023. É exatamente o mesmo desempenho. O Rogério Ceni que aparentemente aí pode estar indo para a equipe do Vasco, né? O Vasco demitiu o Barbieri, o Rogério Ceni teve o seu nome muito forte vinculado por lá e podemos ter aí o nosso treinador, ex-treinador, né, indo para a equipe do Vasco. Então, vamos com calma também. O trabalho do Dorival tinha começado muito bem. A gente teve uma série de 11 jogos invictos e depois a gente começou a perder, né? Perdeu pro Grêmio, perdeu pro Palmeiras em casa, agora já perde de novo para a equipe do Cruzeiro. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, né? A gente já começa aí ter um pouquinho mais de medo desse Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente perdeu os 2 jogos que eram... Porque, na minha opinião, a gente dava para vencer do Grêmio, a gente saiu na frente, dava para vencer ontem do Cruzeiro, e o clássico contra o Palmeiras foi aquilo que a gente acompanhou, né? Mas o São Paulo segue trabalhando aí, quem sabe a gente não possa melhorar nessas próximas partidas. Vamos enfrentar a equipe do Fluminense, quem sabe não é uma volta por cima, é um confronto direto. Se a gente vencer, a gente cola de novo lá em cima, se a gente perder, a gente já complica lá para baixo. Então, não tão lá embaixo contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians aí tá brigando pelo rebaixamento, né? Se o Goiás, o Cuiabá vencer hoje, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Então vamos acompanhar aí, quem sabe não acontece. Beleza, rapaziada? Então mais uma vez, peço pra você dar aquela moral pra gente, curte esse vídeo, deixa os comentários aí com a sua opinião. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Alemão SPFC, tá? Pra todo mundo que tá perguntando, é pelo Instagram que eu vou estar trazendo a novidade aí da semifinal lá do Microfone Aberto. Tô concorrendo aí para ser o novo repórter do programa. Combinado, galera? Então o vídeo tá chegando ao final. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Volta às 18 horas, hein? Às 18 horas com mais informações. Um abraço do Alemão.